Bem-vindos àqueles que eu não consegui ainda cumprimentar. Bom dia, bem-vindos a mais um culto. Nós vamos continuar a nossa série, a série Credo dos Apóstolos. Nessa manhã eu vou convidar o Diogo para me ajudar com a palavra. Então o Turquete vai me ajudar e vai ser uma manhã muito especial. Ele já vai falar do tema aqui. Vamos abençoar a vida dele. Senhor, nós abençoamos o teu filho, declaramos sobre ele a tua sabedoria, declaramos sobre ele a paz que excede todo o entendimento, para que ele consiga falar com ousadia a tua palavra, que ele consiga pregar fielmente a tua palavra e também o evangelho. Nós abençoamos ele e as pessoas que vão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia. Todo mundo bem? Sem sono? Já não dá para garantir, né? Então hoje a gente vai continuar o que o Eric começou a falar nos últimos 2 domingos, tá? A gente vai continuar falando sobre o Credo dos Apóstolos. E nos últimos 2 domingos a gente viu sobre o que é o Credo, teve uma introdução desse Credo dos Apóstolos. E no último a gente viu sobre a primeira frase, né? Primeira sessão do Credo, que ela fala, creio em Deus. Então, hoje a gente vai continuar o que o pessoal chama de segunda sessão desse credo, que é o centro desse credo, que é creio em Jesus Cristo. E aí o credo tem algumas afirmações a respeito de Jesus. A gente vai olhar isso à luz do texto em que Pedro confessa quem é Jesus. E depois a gente vai trazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Então, primeiro, só recapitulando, fazendo uma breve introdução do credo. Pode passar de slide? O que é o credo, né? Então, só recapitulando, o credo ele é um consenso que existe há mais de 1000 anos. Ele foi sendo desenvolvido no início da igreja primitiva. Ele foi sendo desenvolvido e ele se tornou como símbolo de fé mesmo dos cristãos. Então, era uma forma deles reconhecerem os cristãos. A gente precisa pensar que naquele contexto a igreja era totalmente perseguida. A igreja ela era perseguida tanto fisicamente quanto haviam várias heresias que rondavam a respeito da igreja, etc. Então eles tinham esse símbolo de fé. E aí tem uma frase legal do São Vicente de Lérins, que ela fala assim: essa exposição do Credo dos Apóstolos é uma apresentação do ensino bíblico, ortodoxo e consensual, que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todo cristão. Bem legal isso, o que Vicente está falando aqui, que ele entra no contexto de que a gente pode questionar, mas não existe esse credo. O credo não está literalmente escrito, explícito, em um texto sequencial dentro da Bíblia. E aí, o que o São Vicente está falando aqui é que esse credo, ele é consensual em todos os tempos. Então, ele veio de maneira... É uma apresentação do ensino bíblico. Então, antigamente, e hoje ainda a gente leva muito a sério, mas antes as questões referentes à teologia, principalmente nesse começo, né, elas eram tratadas e levadas muito a sério. Então, eles faziam concílios e, por exemplo, teve uma ocasião que estavam pregando a respeito de que Jesus era criado por Deus. Então, é o que a gente chama de arianismo. E aí eles foram lá, fizeram um concílio e falaram, não, isso aqui é uma heresia. Então, Ário, que é quem começou a falar sobre isso, é herege. Eles iam lá e falavam, e aí depois tem até um credo, que é o credo niceno-constantinopolitano. Ó, consegui falar. Esse credo, ele foi feito, que ele é um credo um pouquinho mais extenso, ele foi feito inclusive falando, não, Jesus é filho de Deus, ele é desde o princípio com Deus. Então ele vai lá e ele começa a falar um pouquinho mais desse caráter eterno de Jesus, que ele é filho de Deus, que ele é a mesma essência de Deus, que ele não foi criado. Então a igreja ia lá se reunir e falava, essa é a verdade, isso é o que é crido ao longo do tempo, e é isso que a Escritura explica. Então, quando a gente fala do credo, a gente não lê ele integralmente na Bíblia como um texto só, mas ele é um resumo claro e específico
das Escrituras. A gente pode lembrar também que naquela época a educação não tinha tanto acesso quanto nós temos hoje. A gente vai para outras regiões do país, por exemplo, é um ambiente diferente, que as pessoas têm mais dificuldade de acesso à escola, alguns outros países. Então, naquela época tinha um contexto que nem todo mundo conseguia ler, interpretar e resumir corretamente o que a Bíblia dizia. Então, eles faziam esses resumos de fé, que é aquilo que todo mundo precisava crer para ser um cristão que não é herege, e eles faziam isso e eles recitavam isso nos seus cultos, e isso ia firmando, ia fazendo a fé deles firme. E aí existem indícios que isso acontecia desde todos os tempos. Desde o início da igreja, os apóstolos começaram a desenvolver esse credo. Ele foi sendo desenvolvido aos poucos. Apesar da gente chamar de credo dos apóstolos, não foram os apóstolos que fizeram, mas ele se chama assim porque ele é um resumo daquilo que os apóstolos foram levando para as igrejas, daquilo que esse resumo central da fé cristã que eles foram levando ao longo do tempo. Então, a Bíblia fala bastante em alguns versículos sobre a confissão que vocês receberam dos apóstolos, os fundamentos dos apóstolos. Então, dizem que isso faz muito referência a esses ensinos básicos que vão determinar se nós cremos no mesmo Deus. Se a gente sai disso que a gente vê, que o credo fala a respeito de Jesus, se a gente parte para uma outra linha, a gente está sendo herege. A gente não está crendo naquilo que foi crido, naquilo que a igreja, que a história da igreja creu em todo o tempo. Então, é bem legal essa frase de Vicente de Lérins. Então, está aí o credo. Então, no credo dos apóstolos, a gente tem aí, pode passar de slide. Vamos ler. Vocês conseguem ler junto comigo? Está dando para enxergar? Vamos ler todo mundo junto? Então, ele fala assim, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então esse é o credo integral, é o credo como um todo. E o que a gente vai ver, eu coloquei ele em negrito ali, para a gente ver as afirmações do credo sobre Jesus. Então, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa declaração. Então, assim como a afirmação sobre Jesus é o centro do credo, Jesus é o centro do evangelho que a gente vive. Então, a gente viu sobre o Deus Pai, a primeira sessão, e aí quando a gente chega quando o credo começa a falar sobre Jesus Cristo, a gente vê primeiro 3 títulos que o credo inicia. Creio em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor. A gente vê esses 3 títulos ali. Pode passar de slide. A gente vai ver um pouquinho biblicamente, esses 3 títulos, e a gente vai usar como base, então, Mateus 16, a partir do versículo 13. É um texto bem conhecido de que Pedro confessa a divindade de Jesus. Então, vamos lá. Pode passar para outro slide também. O primeiro versículo, Mateus 16, 13, fala assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Então, primeira informação legal para a gente ver aí. Essa confissão de Pedro aconteceu em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que foi feita em homenagem a César Augusto.
E obrigado. Valeu, Fê. Essa cidade, então, ela era uma cidade portuária ali, que ela foi feita em homenagem a César Augusto, e ela tinha inclusive um templo ao próprio César ali. Então era uma cidade importante e ela era uma cidade idólatra, que adorava também César, etc. Então, o primeiro ponto que a gente vê nessa confissão, quando Pedro vai falar, eu creio que tu és o Cristo. Essa palavra Cristo, Christos, ela era uma forma de traduzir alguém que foi um rei ungido para governar. Então, quando ele faz essa declaração depois, que tu és o Cristo, tu és o Christus, Pedro está confirmando que Jesus ele não é só o Cristo, o Salvador, na ideia que a gente enxerga muito hoje no nosso contexto, mas ele está afirmando que ele é o rei que foi ungido para governar. Então, a confissão do Pedro tem essa visão. O Messias, um Messias que governaria para sempre, ele era esperado pelos judeus. Então Pedro estava nesse contexto, a cabeça de Pedro estava num contexto de que ele esperava, junto com os outros judeus, ele esperava que viria um Cristo, um rei que seria ungido para governar. Então tem até o Salmo 2, se vocês quiserem abrir para a gente ver junto, ele dá um contexto do tipo de rei que os judeus esperavam. Assim. Então o 2, só o versículo 6, 7, 8, fala assim: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. E aí depois ele tem alguns versos que seguem fazendo alusão ao Messias. Então, os judeus eles esperavam o Messias. E eles esperavam alguém que, assim como Davi, que viria, teria um governo terreno, a forma romana de se governar, as formas antigas de se governar, alguém que se sentaria literalmente num trono e alguém que seria um homem poderoso, não só nas suas ideias, mas seria poderoso, ele teria uma autoridade nos padrões da terra. Então, o povo judeu ele tinha essa mania de, às vezes, ele era um povo separado por Deus e, geralmente, ele olhava para o lado e falava, não, tudo na terra está funcionando de outro jeito, então a gente quer assim também. Eles, por exemplo, quando a gente olha o episódio de quando eles pedem um rei e aí Deus coloca Saul. Então, eles eram governados por juízes, etc., e os profetas tinham grande influência também política. E aí eles olham para o lado, todos os reinos têm um rei, então a gente quer um rei também. E aí Deus vai lá, dá um rei. E Davi estava quase ali, Davi estava quase chegando, né? Muitas vezes a gente é assim também, né? Às vezes a gente olha para o lado, mas as coisas estão funcionando do outro lado, tudo de um jeito só. Eu quero que aconteça comigo igual está acontecendo com as pessoas, né? Eu quero que eu também siga nessa direção. E às vezes estava tão perto, Davi estava tão perto de ser levantado ali, né? Então... o povo judeu, eles olhavam para as nações ao redor, eles falavam, eu creio que as coisas, e eu quero as coisas mais ou menos dessa forma. E eles esperavam esse Messias, eles esperavam um Messias que viria e teria um governo. E trazendo isso para a nossa realidade, quantos de nós ainda hoje, quantos cristãos ainda hoje não têm colocado a esperança em um Messias que vai ter poder político para fazer tudo aquilo que nós sabemos que só Cristo pode fazer? Quantos de nós não temos colocado toda a nossa esperança, a gente não tem visto no nosso evangelho centralizado as nossas forças, a esperança no sentido de que eu sei que tudo pode correr bem se tal pessoa estiver no poder. Seja direita, seja esquerda, mas a gente tende a entrar nesse erro de colocar a nossa esperança e de esperar que tudo aconteça através de alguém que governe aos padrões do mundo. Mas desde o início da igreja, desde o início da história de Israel, a gente vê que as coisas são diferentes. Então, quando o povo dos judeus estava esperando Jesus como um líder político, e aí eles veem Jesus, e aí vem Jesus governando através do seu serviço, tendo autoridade sobre tudo, através do seu ensino, através da autoridade que ele tinha por ser filho do próprio Deus.
eles não reconhecem. Então, o povo judeu acabou por esperar tanto de alguma coisa que vinha aos padrões do mundo, assim como a gente pode esperar tanto do nosso governo, etc., a gente pode não reconhecer aquela que é a nossa verdadeira esperança, a gente pode não reconhecer e não dar o sentido verdadeiro à nossa verdadeira esperança, que é em Cristo. Então, continuando, Mateus 16:14 fala assim, Jesus faz essa pergunta, então em Cesareia de Filipe, e aí continua o texto. E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então isso mostra um pouco do que esse povo, que esperava um líder político, estava esperando a respeito do Messias. Isso revela um pouco da expectativa deles. E aí, eles não reconheceram o Messias que cumpria exatamente o que Isaías 53 dizia. Eles esperaram, essa esperança no líder político não reconheceu o líder que havia sido profetizado, que Jesus ainda estava cumprindo aquilo que estava em Salmos 2, mas a autoridade de Jesus veio de uma maneira sutil, diferente da maneira como havia na história, no meio secular, digamos assim, como havia nos outros reinos. Então Israel, nesse momento de comparação, eles perderam a revelação do próprio Messias, a revelação do Salmo 53, de Isaías 53 sendo escrita na frente dos olhos dele. Então, por exemplo, isso que no começo de Isaías 53 já havia sido profetizado que isso aconteceria. Fala assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então eles não viram isso acontecendo. Depois a gente pega o restante do texto de Isaías 53, é bem conhecido, que fala sobre, ele começa a profetizar sobre o Cordeiro de Deus, que ele seria moído pelas nossas transgressões, etc. A gente conhece bastante esse texto. Mas esse começo do texto de Isaías se cumpriu ali, porque eles justamente tinham uma esperança em um reino totalmente político. E aí continua o texto, e aí a gente tem a confissão de Pedro. E aí Jesus perguntou para Pedro de novo, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, ele foi lá, começou a seguir Jesus, ali no comecinho que a gente vê dos evangelhos, ele deixou tudo para seguir Jesus. E aí, então, ele, caminhando com Jesus, ele viu os milagres, os ensinos, e ele viu o poder de Cristo. Então, Pedro foi vendo aquilo, e ele falou, peraí, quem eu estou seguindo não é um louco. As coisas acontecem de uma maneira como nunca vi antes. Então, eu não estou gastando minha vida seguindo alguém por seguir, ou porque eu estava sem nada para fazer em casa. Muitos dos discípulos tinham suas responsabilidades, tinham suas vidas. Eles deixaram realmente tudo. E aí Pedro foi andando com Jesus, e aí ele viu que Jesus não era um Henrique Cristo da vida, que é aí que está falando que é Deus e só fala que é Deus e pronto, né? Eles foram vendo os milagres acontecendo e nunca se tinha visto nada parecido com isso antes, né? Tinha os milagres que os profetas faziam, etc. Mas os próprios religiosos da época, quando viam os ensinos de Jesus, nossa, que sabedoria que ele ensina, eles falavam entre si, né? Como é diferente, como ele tem poder, como ele tem autoridade sobre os demônios que ele expulsa, por exemplo. Então, eles viam algo diferente, isso fez os discípulos permanecerem. Porque pensa comigo, alguém pode te vender uma ideia totalmente legal sobre um assunto e você ir lá comprar essa ideia. Cara, o que ele está me oferecendo é muito bom, então eu vou lá, vou comprar esse serviço, ou eu vou praticar esse estilo de vida, etc. Vou começar a seguir a ideia dessa pessoa.
Mas se em um momento você percebe que é furada, a gente não para, a gente não começa a pensar. A não ser que a gente entre num ponto de total lavagem cerebral mesmo. Mas assim, se a gente consegue ver isso no começo da caminhada, a gente, opa, eu vou parar de seguir esse cara, porque tudo que ele me vendeu, todas as ideias que ele me passou são ideias malucas, não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver. Mas os discípulos continuaram seguindo, eles acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo, nessa verdade que estava sendo exposta diante de nós. Eles viam tudo acontecer na frente dos seus olhos, eles eram testemunhas oculares, eles enxergavam em cores vivas tudo que estava acontecendo. Então, quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, imagino que na mente de Pedro passaram-se todos os milagres de Jesus, passaram-se todas as afirmações de Jesus a respeito dele mesmo. Quando Jesus falava, o meu reino que há de vir, etc. Quando Jesus fazia autoafirmações sobre ele, quando ele falava, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus falava, eu creio que isso começou a passar na mente de Pedro. E Pedro poderia muito, muito bem, Jesus, eu gosto de você. Eu gosto de você, mas eu acho que você não é tudo isso que você está falando, não. Eu acho que você é um moralista, você é um cara legal, tal. Mas eu acho que você não é filho de Deus, não. Acho que aí você perdeu o fio da meada. Pedro poderia ter muito bem respondido dessa forma, mas tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele presenciou, e tudo isso gerou um testemunho. Deus testemunhou no coração dele sobre quem Cristo era, e Pedro faz essa afirmação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa afirmação de Pedro, ela também está presente naquele na parte de Jesus do nosso credo. Então quando a gente enxerga que Pedro está falando, tu és o Cristo, e aí eu expliquei agora há pouco que Cristo era uma palavra que era um rei ungido, né? Assim como no Salmo, eu ungi o meu rei sobre Sião, etc. Era um rei ungido. Pedro está confirmando aquilo que Jesus falou, por exemplo, em João 18, 33 ao 37, se vocês conseguirem abrir. A gente lê junto. João 18, 33, desculpa, ao 37. Então esse é o momento que Jesus estava perante Pôncio Pilatos. E aí começa assim o texto. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, essa pergunta é tua, ou outros te falam a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso eu sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, essa afirmação de Pedro a respeito de Jesus, ela está reconhecendo que Jesus era um rei, né? que não governou a maneira como os judeus esperavam, mas ele tinha autoridade e ele era um rei que governaria. Aquele texto de Salmos 2 também, ele fala, pede eu te darei as nações por herança. Em uma outra versão, na Almeida Corrigida e Fiel, ela fala, eu te darei os gentios por herança. Então, Jesus não era simplesmente um cara que veio com algumas ideias, mas ele realmente estava estabelecendo um reino. Ele estava trazendo as notícias a respeito de um reino. As boas novas através do reino do Messias. Então Pedro reconhece isso na sua afirmação. E aí quando fala o Filho do Deus vivo, Pedro está reconhecendo que Jesus era filho de Deus. Por exemplo, quando Jesus é acusado de cometer... Estava sendo acusado por fazer um milagre num sábado. Né? Os judeus tinham aquelas regras ali, tudo tem que ser desse jeito, etc, etc. E aí Jesus foi lá e curou um cara num sábado. Aí os judeus começaram a cair em cima dele. Mas você está curando no sábado e você ainda está falando que os pecados deles estão perdoados.
você está doido, Jesus. E aí Jesus fala, não, meu pai, Deus é o meu pai. Vamos ler o texto junto? Está em João 5,17. Fala assim, ó. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que ele era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Então Pedro está reconhecendo, e isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer como cristão. Jesus é igual a Deus. Jesus é Deus. Jesus faz parte da Trindade divina. Jesus está em Deus, ele é Deus. A gente não, todo o evangelho, a gente vai ver depois uma frase falando sobre isso, mas todo o evangelho, tudo aquilo que a gente crê, tudo isso cai por terra e nada faz sentido se a gente não acreditar que Jesus é Deus, que Jesus estava à direita do Pai, que Jesus existe desde o princípio, que Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Tudo isso cai, sim, cai, porque então Jesus morreria e porque a morte de Jesus teria alguma influência sobre os nossos pecados se ele não era Deus, né? Então essa foi a discussão que existia, por exemplo, no arianismo lá naquela época que eu comentei, né? Então eles falaram se o que Ario está falando é verdade, e a gente viu biblicamente que isso não é verdade. Naquela época eles já tinham os textos e já se baseavam nos textos do Evangelho. Então, o Evangelho, o texto está se contradizendo? Não é verdade. Jesus é Deus. E eles vieram com essa afirmação, né? Olhando para João, falando, não, Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus desde o princípio. Então, eles olhavam isso. E então, Pedro também, nessa afirmação de que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele olha também e reconhece, não, Jesus é Filho de Deus. Existe divindade em Jesus. Jesus é divino, né? E aí depois a gente tem em Lucas 4, 17 ao 21, é legal aquele momento que Jesus vai para a sinagoga num sábado qualquer, e os discípulos começam e dão para ele um texto para ser lido, né? Vamos ler o texto. 4, 17 ao 21, fala assim. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, Jesus estava... Pedro lembrou também desses momentos. Imagina que ele olhou para esses momentos que Jesus falava: eu vim para salvar o mundo. Eu vim anunciar as boas novas da salvação. E aí Pedro, na sua confissão, ele também confessa que Jesus era o Salvador, ele era o nosso Salvador, que ele viria para cumprir realmente esse texto de Isaías, para cumprir os outros textos de Isaías, os textos de Salmos, etc. Que Jesus estava que os textos estavam sendo cumpridos em Jesus, que todo o Antigo Testamento, toda a história bíblica, tudo aquilo que eles acreditavam estava sendo cumprido em Jesus, desde a queda no Éden, quando Jesus vai lá e coloca, a Bíblia fala que Adão e Eva se envergonharam, né, da nudez deles após a queda, e aí a Bíblia não fala muito a respeito disso, mas fala assim, que Deus cobriu eles com as peles de um animal, que Deus foi lá e cobriu a vergonha deles com a pele de um animal, ou seja, alguém que não tinha nada a ver com a culpa de Adão e Eva foi sacrificado para ser coberto, para que a vergonha dos pecados de Adão e Eva fossem cobertos. Então, desde o início, quando a gente olha para o sacrifício de Isaac, quando a gente olha para a história de Israel,
desde o início, tudo apontava para Jesus. Toda a história bíblica apontava, profetizava e esperava por Jesus. Então, dentro disso, a confissão de Pedro se tornou a confissão da igreja. Então, por isso nós cremos no que cremos. Então, a gente abraçou a igreja tradicionalmente e ao longo de toda a história veio abraçando a fé bíblica, a fé do que a Bíblia revela a respeito de Cristo. Então, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é gerado por homens, ele não é um simples moralista. Jesus não é um simples filósofo que existiu e falou algumas coisas por aí. Jesus é o Filho de Deus que ele veio em forma de homem e morreu por nossos pecados. Jesus nasceu e morreu. Nasceu, morreu e ressuscitou. Tanto o início de sua vida na terra quanto o fim de sua vida na terra. Elas aconteceram de forma milagrosa. Jesus não precisou dos homens para vir a existir. Ele veio de forma milagrosa através da Virgem Maria, etc. Então a gente conhece a história. Então nós acreditamos que essas coisas aconteceram. Nós cremos também que Jesus passou por todas as provações, todas as limitações que nós humanos passamos. A gente, quando lê o texto de Filipenses 2, a gente vê que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tornou-se semelhante ao homem, etc. Ele vestiu a nossa roupa de humanidade e passou por todas as nossas limitações, passou por todos os nossos sofrimentos, para que ele pudesse falar: eu venci, eu passei por isso também, e em mim vocês vão ter poder para também passar por isso, e para viver como eu vivi, não olhando somente para as coisas que estão tentando te barrar agora, mas eu estou apresentando para vocês um sentido de vida. Eu estou apresentando para vocês um sentido de vida olhando para o eterno, para aquilo que é eterno. Jesus passou por tudo isso, por provações ainda maiores. Quão pequenas são as nossas provações, perto das provações que Jesus enfrentou. Quão pequena é a nossa falta de segurança ou falta de alguém, etc., que a gente pode colocar como um obstáculo terrível para a gente ser feliz. Quão pequeno tudo isso é, à frente de ser condenado injustamente, à frente de ser crucificado. A crucificação, a gente acostumou a ver a cruz, né? E enxergar: nossa, deve ter doído na hora que o preguinho bateu na mão de Jesus. Foi uma dorzinha que ele falou: ai, pronto. Mas era uma dor terrível. A crucificação, ela tinha efeitos terríveis no corpo. O Eric é médico, ele deve entender. Imagina Jesus já sendo judiado, já sendo machucado durante todo o dia, com uma coroa de espinhos, sendo escarnecido durante todo aquele dia. Jesus tendo suas mãos e pregos literalmente cravados na cruz. Era uma morte horrenda que o povo romano impunha aos piores dos pecadores, aos assassinos da época. Então Jesus foi lá e passou por esse tipo de provação. Então, quão pequenos são nossos problemas perto das provações de Jesus. E aí no final ele nos diz: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, essas provações que a gente está passando, essas dificuldades que vocês estão enfrentando, pode ficar tranquilo, tem algo maior lá na frente. Eu passei por umas coisas aí um pouquinho, também passei por provações, né, Jesus, Jesus sendo meio sarcástico talvez, eu passei por algumas provações também. Isso aí vai passar, esse probleminha seu aí vai passar, etc. Né? Então, Jesus foi crucificado por nossos pecados. Nós cremos, nós abraçamos essa fé. Nós abraçamos a fé de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Nós abraçamos a fé de que Jesus foi literalmente morto. Não é uma história, mas Jesus foi literalmente morto. Foi sepultado. Todo mundo pegou Jesus ali para levar até o sepulcro, e viram que ele estava morto, ele não estava dormindo, ele não tinha adormecido ali, né? Caminhos longos, muitas pessoas, mais de uma pessoa para levar Jesus até o local. Todo mundo viu que ele estava morto realmente, né? Então Jesus foi morto, foi sepultado, e ao terceiro dia
ao terceiro dia ele ressuscitou, a pedra rolou, uma pedra maciça realmente feita de pedra, não sei qual material, mas uma pedra difícil de ser rolada, assim como a pedra de Lázaro, uma pedra difícil de ser rolada. Ela realmente foi rolada e Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, apareceu no caminho de Emaús, conforme a gente cantou agora há pouco. Ele apareceu e ensinou os discípulos durante os próximos dias depois da ressurreição. Nós cremos que Jesus venceu a morte. Nós cremos que Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou. Não só cremos nisso, mas colocamos nossa esperança nisso. Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que Jesus não está mais morto. Nós cremos nisso. E essa verdade nós temos abraçado desde o início da igreja. Desde o primeiro testemunho dos discípulos contando uns aos outros. Nós abraçamos essa verdade. Então, todo esse texto, toda essa confissão a respeito de Jesus, quando a gente olha, por exemplo, 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, ela vem exatamente de encontro ao ensino bíblico. Quando a gente fala sobre Jesus, aquele versículo que a gente coloca como o resumo do Evangelho, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi ao ensino dos apóstolos sendo passado adiante aí. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, nós cremos, a confissão da igreja é que nós cremos que esse é o evangelho real e verdadeiro. Não existe um outro evangelho que coloca Jesus como um filósofo, como um moralista de esquerda ou como um governante de direita. Não existe um outro evangelho. Não existe algo que mereça tanto a nossa esperança do que essa verdade, do que essa boa notícia. Tantos reinos apareceram que pareciam que seriam para sempre lindo e etc, seria para sempre justo. Tanta coisa, tanta água passou debaixo da ponte nesses últimos tempos. E tudo isso deu esperança e tirou esperança ao longo da história. Mas tem uma esperança que nunca pode ser tirada de nós, e é essa verdade, a respeito dessa boa notícia, que Jesus morreu por nossos pecados. Jesus é Filho de Deus, e Ele é Deus. Que Ele veio à Terra, que ele passou por provações, que ele morreu e ressuscitou por nossos pecados. E Ele subiu aos céus, está à direita de Deus, e um dia vai voltar. Então, quando a gente fala sobre não colocar nossa esperança nos governos, nas coisas que vão acontecer, não significa que a gente deixa tudo a Deus dará. É claro, nós temos nossos deveres políticos, etc. Mas significa que se a gente crê que a Bíblia cumpriu em Jesus tudo que foi escrito no Antigo Testamento, a gente crê que o Novo Testamento tem total validade sobre aquilo que ele diz que vai se cumprir daqui para frente. E o que a Bíblia diz é que existe uma esperança que é maior do que todas as outras. Essa esperança é no dia em que Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos, e Ele vai nos levar a um novo céu e uma nova terra. Jesus vai estabelecer o seu reino, e aí Ele vai ter um reino, e aí a gente pode pensar, vai ser um reino político ou não? A gente não sabe, porque vai ser o padrão de Deus. Vai ser o padrão de reino que Deus colocou. Então, a gente tem essa esperança de que toda dor, todo sofrimento, um dia vão cessar. A Bíblia em nenhum momento nos promete que a gente não vai ter dor, que a gente não vai ter sofrimento. Ela nos dá o conforto de que a gente vai passar por esses momentos, tendo um exemplo perfeito que passou por todas essas provações. E ela nos ensina que esses sofrimentos são momentâneos. Eles vêm e vão. As alegrias vêm e vão. Mas existe uma esperança eterna que ela pode estar com a gente no monte ou no vale. Existe uma alegria eterna, uma esperança eterna a respeito do reino vindouro de Cristo. Então nós cremos nesse Jesus. Nós cremos em um Jesus vivo. Nós cremos em um Jesus real, um Jesus que é Filho de Deus. Nós cremos nesse Cristo que a fé cristã tem abraçado ao longo da história. E nós abraçamos essa ideia, nós abraçamos essa crença. E nós confessamos esse mesmo Jesus. Nós não confessamos um Jesus, legal as ideias deles. Porque para comigo para pensar. Vou até adiantar.
um texto. Pode passar por um texto que tem o C.S. Lewis para frente. Mais um. Esse texto do Lewis, ele é, no mínimo, interessante. Ele fala assim, quero aqui evitar que alguém expresse essa grande insensatez que certas pessoas tantas vezes repetem a respeito de Jesus. As pessoas falam, estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre moralista, mas não aceito sua alegação de que era Deus. Aí está uma coisa que não podemos dizer. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não poderia ser um grande mestre moralista. Ou era um louco, ou então era um demônio do inferno. Cada um tem que fazer sua escolha. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então era louco, ou coisa pior. A gente não consegue, o Evangelho não tem espaço para a gente tratar Jesus como um cara de boas ideias, como um filósofo de boas ideias. Ou ele era um cara que era biruta da cabeça e estava falando um monte de autoafirmação, assim como a gente já percebeu que Henrique Cristo é esse cara aí. Ou realmente ele era Deus. Então a gente enxerga que, ao longo da história, não só as pessoas que andavam com ele continuaram a seguir Jesus e começaram a testemunhar que tudo aquilo que ele falava a respeito de si mesmo, todas as autoafirmações de Jesus eram verdadeiras. Então, quando isso era passado, isso era testado. Naquela época não achem que simplesmente se espalhou um boato a respeito de Jesus e a coisa foi se estendendo. Vieram muitas pessoas, logo depois da morte de Jesus, tentar colocar evidências de que Jesus não tinha ressuscitado, etc. Vieram muitas pessoas testar a fé daquilo que os apóstolos estavam fazendo. Da mesma forma que se aparecer amanhã uma notícia de que o Henrique Cristo morreu e ressuscitou, as pessoas vão lá, vão dar um jeito de falar, será que ele está falando é verdadeiro ou é falso? E aí vamos lá, os repórteres, principalmente repórteres, etc., as pessoas vão investigar, as pessoas investigaram e nada parou a fé dos cristãos da igreja primitiva. Nada parou. Embora muita gente ainda tente desqualificar a fé cristã, embora muita gente ainda tente diminuir o peso divino e histórico de Jesus, embora isso aconteça, isso está sendo feito desde o início da igreja. Quando a gente vem com as pessoas com aquela ideia, não, Jesus pregava amor, ele era um moralista do amor. Cara, mas se ele era só isso, então ele estava meio doido. Porque ele falava que ele era filho de Deus, ele falava que ele era a videira verdadeira, ele falava que se alguém bebesse da água dele, nunca mais teria sede. Será que a gente tem imposto nossa fé em um simples moralista louco? Não. A igreja perseverou na fé daquilo que os apóstolos testemunharam. O que nós cremos aqui não é simplesmente porque a gente enxergou razões lógicas ou não. O que nós cremos aqui é algo que vem sendo testemunhado e ainda mais testificado dentro do nosso espírito a respeito do que a Bíblia diz de o que Jesus é. Então, tudo isso, essa perseverança da igreja ao longo da história, ela mostra a divindade de Deus. Tudo isso mostra que esse Jesus que Pedro confessou ali, ele ainda é o Jesus que nós temos que confessar. Nós ainda, assim como Pedro confessou um Jesus que era filho de Deus, a gente ainda tem que crer que Jesus é filho de Deus. A gente não pode crer num Jesus moralista. A gente não pode crer num Jesus político. Assim como Pedro cria que Jesus era o rei, declarou que ele era o Cristo, aquele que foi ungido para governar, a gente ainda crê que Jesus foi ungido para nos governar, para governar a história, para governar o reino que vai vir. Isso não passou do ponto que as pessoas podem chamar de uma fábula. Isso passou do ponto que as pessoas podem chamar de algo que simplesmente foi inventado. Jesus, pessoas deram a vida por isso. Pessoas ao longo da história deram a vida, ofertaram tudo que eles tinham, tudo que eles sabiam em favor disso. Não tem como alguém chegar e falar, tudo isso é fábula, tudo isso é história. Quantas pessoas morreram? A gente morreria por aquilo que a gente não acredita. Se você não acredita em certo político, será que você morreria pelas ideias dele? Será que você morreria pela ideia de alguém louco?
sabe? Ao longo da história, nós temos abraçado, e hoje nós também abraçamos essa fé histórica, ortodoxa, que Jesus é o Filho de Deus. Tem um slide que tem um para trás. Eu acho bem interessante esse quadro, não sei se dá para vocês verem bem, mas eu vi ali numa aula e, cara, falou muito comigo esse quadro de Caravaggio. Esse quadro chama A Incredulidade de São Tomé. E talvez seja a nossa incredulidade, muitas vezes, diante dos vários questionamentos que a gente tem, né? Ele mostra com muita verdade, assim, com muita profundidade, né? Tomé colocando a mão na ferida de Jesus, sabe? Quantos de nós, muitas vezes, a gente não começa a dar ouvidos e a reduzir aquilo que falavam de Jesus? Tomé, por exemplo, podia estar num ponto, nesse momento, que, cara, foi legal viver com Jesus, tal, mas vocês estão falando que ele ressuscitou, não acredito não. Tomé talvez estava num ponto que ele estava reduzindo a divindade e o poder de Cristo. Mas Jesus aparece na frente dele, a revelação de quem Jesus é, e Tomé pôde tocar na ferida que abriram em Jesus na sua morte. Então, esse quadro, não sei se está tão nítido para ver, assim, mas ele é bem legal, que mostra realmente Tomé com o dedo lá dentro da ferida de Jesus, Jesus mostrando para ele. Então, talvez, muitos de nós, a gente encontre uma sociedade que esteja totalmente como Tomé. Cara, o que Jesus fez foi legal, mas eu não acredito no poder que ele falava que ele tem, não. Não acredito que essas coisas aconteceriam, não. Mas aí a gente pode encontrar a revelação de quem Deus é diante da nossa frente. Estamos todos aqui, todos nós um dia, ouvimos essa mensagem, essa boa notícia do Evangelho, e a gente compreendeu que não era apenas uma fábula, que não era só uma história contada por anos e anos. Um dia tudo isso fez sentido, assim como tudo fez sentido para Pedro. Um dia tudo isso fez sentido a ponto da gente confessar que Jesus é o meu Senhor. Todos nós podemos ter uma experiência de conversão. Quem se lembra da sua? Quão gostoso é às vezes lembrar da nossa experiência de conversão. A gente às vezes passou a vida inteira ouvindo do Evangelho, mas chegou um dia que esse Evangelho testificou dentro do nosso coração. Tudo isso fez sentido. Teve um dia, eu nasci lá cristão, e aí minha mãe era crente que eu não podia nem assistir Dragon Ball, não podia fazer nada. Era o dia inteiro minha mãe falando de Jesus, minha mãe, minha avó, campanha de oração daqui, dali, etc. E para mim ainda não fazia sentido, mas teve um dia que eu fui encontrado por essa mensagem. Teve um dia que isso que aconteceu com Pedro aconteceu comigo. Teve um dia que isso se tornou uma verdade dentro de mim, sabe? Então, quantos de nós não precisamos lembrar desse dia e pensar que Jesus não é simplesmente a história que a gente vive do Evangelho, não é simplesmente algo que é uma fábula. Isso tem sentido, isso tem efeito real nas nossas vidas, sabe? Quantos de nós, será que a gente mudaria todo o ciclo da nossa vida? Será que aquele processo de conversão que a gente aprendeu, que a conversão muda o ciclo das nossas vidas, a gente empenha a nossa profissão, a gente empenha os nossos recursos, nossa alma, nosso entendimento, nosso coração, a gente passa a empenhar toda a nossa vida para o Evangelho? Será que isso teria sentido se a gente não acreditasse que Jesus era real e que Ele era Deus? Então é isso que a gente confessa, esse testemunho vivo que a gente tem dentro de nós, que Jesus era Deus e que Ele morreu por nossos pecados, sabe? Que esse testemunho, assim como ele continuou vivo durante toda a história da igreja, que ele continue vivo dentro de nós, que ele nos traga essa realidade de quem Jesus é, sabe? Que ele não reduza a imagem de Jesus dentro de nós, que ele não reduza a imagem de Jesus a um Jesus humano. Porque quando a gente reduz a imagem de Jesus a um Jesus humano, a gente vai começar a limitar o Evangelho. A gente vai começar, o Evangelho, cara, ele é legal, ele é uma sociedade legal, é um estilo de sociedade legal. A gente começa a limitar, sabe? Mas eu não creio que os milagres aconteceram, eu não creio que isso aconteceu. A gente começa a limitar, sabe? Mas que a gente abrace essa ideia, o credo apostólico que diz que Jesus era Filho de Deus, sabe?
a igreja por todo o tempo, pastor, quando a gente fala sobre o ateísmo, neoateísmo, gnosticismo, que são as pessoas que vêm confrontar a fé, etc., ou que não acreditam simplesmente e não confrontam, mas hoje em dia tem muito neoateu que confronta a fé cristã. Quando a gente fala disso, isso aconteceu desde o começo. O gnosticismo estava ali. O credo foi muito escrito por uma apologética, uma defesa da fé diante dessas ideias, sabe? Então, isso aconteceu desde o começo. E esse evangelho, essa realidade a respeito de Cristo, tem se tornado viva. Podem vir as novas ideias a respeito da religião, etc. Podem vir as novas ideias. O evangelho tem seguido firme e forte. O evangelho tem seguido o seu rumo e tem nos alcançado. Seguiu o seu rumo até nos alcançar, até nos encontrar de maneira pessoal. E Deus começar uma história de redenção pessoal dentro de nós. E aí ele nos envolve, ele pega a gente com essa história de redenção pessoal, ele nos envolve num plano eterno. Então, é essa mensagem que hoje a gente prega, nesse Jesus que nós cremos. Quando a gente começa lá o slide lá, cremos em Jesus, é nesse Jesus que a igreja crê. É nesse Jesus que a igreja Amplitude crê. E é nesse Jesus que nós temos que, assim como Pedro, adotar uma confissão de fé. Eu creio nesse Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor. Eu creio que tudo que aconteceu na Bíblia aconteceu. Eu creio que toda a narrativa bíblica a respeito de Jesus aconteceu. E que ela não simplesmente aconteceu e foi um fato isolado na história. Mas esse fato tem mudado a minha vida, esse fato tem mudado a minha família, esse fato tem mudado a minha forma de ver as coisas. Esse fato me deu uma boa notícia de esperança de que um reino vai vir, que Jesus vai voltar, que nós vamos reinar com Ele. Então essa esperança nós temos. Amém? Abaixa sua cabeça, vamos orar rapidinho. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela revelação de Cristo aos nossos corações. Nós pedimos, Pai, que não nos deixe cair no erro de diminuir a natureza de Cristo. Não nos deixe cair no erro de limitar o tamanho do Cristo bíblico. Não nos deixe cair no erro de limitar o poder do Evangelho, Pai. Senhor, que esse Evangelho que um dia nos alcançou, que ele continue nos alcançando. Que ele nos continue mudando a nossa forma de viver. Que ele continue nos fazendo olhar para o sacrifício de Cristo. E enxergar a redenção, a transformação das nossas vidas, e enxergar a nossa esperança. Senhor, nos ensine a ter em Jesus a nossa esperança eterna, a ter em Jesus o nosso exemplo perfeito. Nos ensine, nos dê uma confissão da fé do Cristo, da sua palavra em nosso coração. Nos dê a confissão de Pedro em nosso coração, Pai. Que nosso coração confesse que o Senhor é o Rei, que foi ungido para governar toda a história. Nos dê a confissão de Pedro que diz que o Senhor é o único Filho de Deus, não é criatura, não foi criado por Deus, mas no princípio era Deus e estava com Deus. Que nosso coração permaneça firme nessa fé, que nosso coração permaneça firme. O Senhor tem sustentado a sua igreja ao longo dos séculos. Sustenta a nossa fé diante das tentações, Senhor. Sustenta a nossa fé diante dos problemas. Sustenta a nossa fé, assim como o Senhor tem sustentado durante a história a sua igreja. Assim como o Senhor tem gerado um testemunho no coração daqueles que se convertem. Que o Senhor continue testificando em nosso coração que somos filhos de Deus, que nós estávamos sujeitos à ira, mas pelo sacrifício e pela ressurreição de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos cordeiros de um reino eterno. Sustenta a nossa fé, Senhor. Se nos falta fé, sustenta a nossa fé, aumenta-nos a fé, Pai. A fé no Cristo bíblico, que revela o Cristo bíblico dentro dos nossos corações, Pai. E que essa revelação tenha cada dia mais impacto na nossa vida cotidiana, na nossa forma de amar nossos irmãos, Pai. Na nossa forma de governar as nossas casas, de servir os nossos filhos, Pai. Que isso tenha cada vez mais impacto. Que o Evangelho cada vez mais
cumpra o seu poder dentro de nós e através de nós, para a sua glória, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aqueles que quiserem assistir os outros episódios da nossa série, você pode acompanhar no YouTube ou também nos canais de podcast, tá? Só tem uns anúncios breves, a gente já vai liberar vocês. Primeiro que nós estamos fazendo toda quinta-feira a sala de oração online. Então, aqueles que quiserem orar, se conectar com a gente, você no grupo do WhatsApp, você pode receber o link. Só precisa ter aquele aplicativo Google Meet. É um aplicativo que qualquer celular pode baixar para você participar. Então, toda quinta às 8 horas, para a gente manter esse bom hábito, essa boa tradição. Mas só um lembrete também de vocês praticarem os cultos domésticos nas famílias, colocando em prática o que a gente tem estudado nos clubes do livro. A importância de cultuarmos em casa também a Deus. Não se esqueçam também dos discipulados, né? E também dos grupos bíblicos, tá? Ou células, como a gente costumava dizer. Certinho? Aqueles que quiserem adorar a Deus também com as ofertas, a gente esqueceu de fazer isso durante o culto, mas pode fazer no final, tá? O online também é possível fazer isso, se você quiser. A gente envia os dados da conta da igreja. Que Deus nos ajude, nos sustente, né? E que vocês tenham... Mais algum anúncio? Que vocês tenham uma ótima semana, né? Vamos fazer a oração para terminar. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana.